Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir sentando e cantando o refrão do Salmo. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai, anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é o seu jeito cristão de ser? Você já tinha se feito essa pergunta? Como é que eu sou cristão? Aqui eu não estou perguntando para você se você crê ou não em Deus. Eu estou perguntando se você... como é o seu ser cristão? Nós cantamos agora: anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Se todos nós aqui tivéssemos este jeito cristão de ser, o mundo seria muito melhor. Porque muitas vezes a nossa forma de ser cristão é apenas eu creio em Deus, eu vou à missa, eu cumpro ritos, eu rezo o terço, eu acredito em Nossa Senhora, eu chamo ela de minha mãe, eu vou para o grupo de oração, eu participo de cerco de Jericó, eu vou, sei lá, todas as práticas de piedade do catolicismo, do cristianismo também. Nós fazemos muitas coisas, mas a resposta à minha pergunta ela é tão simples. Como é o meu jeito cristão de ser? Deveria ser o que o salmista diz hoje: anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Mais nada. Se com a minha vida eu anuncio, onde quer que eu esteja, o que Deus fez e faz na minha vida, eu não seria um comerciante buscando a Ele somente porque eu preciso resolver um problema. Eu não seria um hipócrita de bater no peito e dizer sou cristão e não ter atitudes cristãs. Eu não seria um falso de ir à missa, comungar e sair de lá da igreja e começar a meter o pau em todos e todos. Como é o seu jeito cristão de ser? Saia daqui com essa pergunta. Claro, eu vou fazer a homilia ainda,
Mas se você sair daqui se questionando como é o meu jeito cristão de ser, você já vai estar muito bem. Porque essa não era a minha homilia. A Paulinha mudou a minha homilia pela melodia do salmo. Porque quando ela cantou, e eu tenho certeza a melodia inspirada por Deus, e que esta frase entrou aos meus ouvidos e ao meu coração, não sei se foi da mesma forma a você, mas eu fiquei ali sentado, constrangido, porque eu fiquei me perguntando, será que eu anuncio entre as nações os grandes feitos do Senhor na minha vida? Não. A resposta, eu fiquei constrangido, não pela pergunta, mas pela resposta, porque eu ainda não anuncio. As maravilhas que Deus faz, os grandes feitos que Deus fez na minha vida, eu ainda não anuncio como eu deveria anunciar. Por isso que a pergunta que eu estou fazendo a você, é a pergunta que eu estou fazendo a mim, neste momento, porque como eu disse, acabou o salmo, ela mudou a homilia. Por isso, São Tito e São Timóteo, me ajudem hoje. Porque, como é o meu jeito cristão de ser, não é ainda anunciando entre as nações os grandes feitos do Senhor. E se eu parar para pensar, e se você parar para pensar, quantas coisas Deus já fez na tua vida? Pode ser que Ele não tenha feito o que você queria, ou o que você quereria que Ele fizesse. Pode ser que você quisesse outra coisa, mas Ele não fez aquilo. E aqui é uma grande artimanha de Satanás na nossa vida, de nos fazer ver o que Deus não fez, para que nós não olhemos, para que nós não assumamos o que realmente Deus faz diariamente na nossa vida. Por isso, me deixa ser muito sincero a você, não saia daqui mais uma vez como um hipócrita, porque eu não quero sair dessa missa como um hipócrita. Pelo menos eu quero sair daqui me perguntando, não se eu creio em Deus obviamente, senão eu já tinha debandado, e eu acredito que você também crê em Deus. Eu acredito que você também reza, eu acredito que você também busca lutar ali naquelas coisas, de não ir para aquele lugar, de não fazer isso, fazer aquilo outro, ótimo! Mas como é o seu jeito cristão de ser? Anunciando entre as nações os grandes feitos do Senhor? Pensa na casa, na sua família. Eu fiquei constrangido porque eu estou acabando hoje as minhas férias. Será que eu fui cristão com a minha mãe, com a minha irmã que estão me assistindo em casa? Será que eu fui cristão nos lugares em que eu fui, com as pessoas que eu estive? Porque é muito fácil eu ser padre quando as pessoas me reconhecem, eu sou o Padre Anderson. Hoje eu fui não sei quando foi, esses dias para trás, eu estava no banco, entrei no banco, e eu estava de férias, estava com a camiseta, calça de agasalho, porque estava frio, né? O nosso verão foi bem diferente nesse mês. Cheguei no banco, quando eu cheguei no banco, estou lá na fila do banco, do caixa eletrônico, aí ele, gente de fé, Gente de Fé é o programa que eu apresento na TV Canção Nova. É fácil ser padre quando me reconhecem como padre. É fácil nós sermos cristãos quando do nosso lado tem alguém que fala, eu te vi lá na igreja. E para aquele que não sabe que você está aqui, as câmeras estão aí, está todo mundo vendo. Olha lá,
Olha a Valdirene, estou vendo ela lá sentadinha no primeiro banco. Ó, a Dona Irene está lá. Como é o nosso ser, jeito cristão de ser. Como é que eu faço isso que a Paulinha cantou? Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Aí nós vamos ao Evangelho. A primeira forma do cristão ser cristão é como começa o Evangelho. O Senhor envia 72 e dá uma primeira ordem para eles. Pedi ao Senhor da messe que envia operários à sua messe. Deus não pediu para eles, reza pela sua dorzinha na unha. Deus não pediu para ele, pede pela sua mãe. Deus não pediu para eles, pede por aquela situação pessoal e particular sua. Deus não pediu para eles, peça pelo seu casamento. Deus não falou para eles, peça por isso, por aquilo. Não, a primeira ordem que ele disse é essa: peça por aqueles que vão fazer chegar o Evangelho a outros lugares. Porque se chegar o Evangelho em outros lugares, minha gente, nós vamos ter pessoas melhores ao nosso lado. E a gente esquece disso. Se a gente reza pedindo por aqueles que pregam, por aqueles que vão nos ajudar, pela igreja em si, nós teremos pessoas mais saudáveis, espiritualmente e humanamente falando. Mas a gente não reza por eles. A gente critica, a gente mete o pau, a gente fala, a gente julga. Uma vez, Papa Pio XII, numa conversa com o Cardeal Montini. Cardeal Montini seria o futuro Papa Paulo VI. Cardeal Montini era chefe de Estado. Pio XII chegou para ele e falou: caro cardeal, é muito fácil falar o que o Papa tem que fazer. Difícil é ser o Papa. Alguns anos depois, morre Pio XII, é eleito Paulo VI. É muito fácil falar o que os outros precisam fazer. Difícil é ser os outros. Então seja só você. Como diz o Edmilson, Deus só deu uma vida para cada um. Cuide da sua, que já vai ser bom demais. Primeira forma de sermos cristãos de verdade é o que o Senhor está pedindo no Evangelho. Pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Todos nós temos problemas. E se eu falar para você, levante a mão quem não tem, nenhum aqui vai levantar. Porque todos nós temos. Mas qual é a sua prioridade na oração? Para você que se diz cristão. Rezar para que muitos outros cheguem ao conhecimento da verdade e assim o mundo seja melhor? Ou é rezar por aquela situação do seu mundo? Segunda forma de nós sermos cristãos, e essa não é porque está aqui o Padre João, mas porque ele me ensinou muito nesses 3 anos que passamos trabalhando juntos, a essa segunda forma de ser cristão. O Senhor diz no Evangelho: em todo lugar que entrardes, dizei, a paz esteja convosco. O Padre João me ensinou, quer dizer, ele me ensinou, se eu aprendi é outra coisa. A ser pacífico, a pacificar as situações. Está aí o ano de 2022 que nós raramente fomos pacíficos. Será que em 2023 vamos ser? Entre os nossos? Será que nós vamos apaziguar as situações ou vamos ser aqueles que vão jogar querosene na fogueira? Vamos colocar mais lenha na fogueira?
Estou dizendo em todos os campos e áreas da vida. Uma segunda forma de nós sermos cristãos, do nosso jeito cristão de ser visto, é se somos apaziguadores ou não. Faça uma reflexão na tua vida. Você é daqueles que põe lenha na fogueira? Ou você é bombeiro de apagar o fogo? Quantas vezes na sua família tem o fogo ali arrastando? Eu tenho aprendido muito tempo, nesse tempo, a duras penas, porque o meu jeito colérico de ser não permite muitas vezes, mas a duras penas eu tenho aprendido que muitas vezes é preferível silenciar, por mais que você tenha a razão na tua resposta. Se você tem a razão na tua resposta, mas o momento é de silenciar, silencie. Porque o argumento que você usar, por mais que você esteja certo na tua resposta, não vai chegar no outro, se o outro achar que está certo. Silencia. Dá um tempo. Conversa depois. Quantos dos nossos encontros não se tornariam desencontros se nós tivéssemos o dom da paz interior para ser transbordada no exterior? E uma última maneira de nós sermos também vistos no nosso ser cristãos é como diz a primeira leitura da carta a Tito. São Paulo fala de uma forma fantástica. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Não preciso nem dizer mais nada. Você tem levado as pessoas que estão com você para o céu ou para o inferno? O seu jeito cristão de ser tem levado as pessoas que estão à sua volta para onde? Para o céu ou para o inferno? Temos as nossas manias, temos os nossos milindres, mas também temos as nossas impaciências, temos as nossas razões, temos os nossos jeitos de ser. Sim, temos tudo isso. Mas para onde você tem levado as pessoas que estão à sua volta? Se você se acha um eleito de Deus, não se ache. Tenha certeza, você é. Porque no dia em que você foi batizado, seja nessa pia batismal ou na pia batismal que você foi batizado, você ali no sacramento do batismo que você recebeu, você foi eleito a ser um herdeiro do céu. Então não apenas se ache um eleito, seja realmente. Mas eleito para quê? O que São Paulo diz. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. E se eu continuasse aqui, a coisa ainda ficaria mais difícil. Mas vamos ficar só nisso. Porque ele vai dizer, e a conhecerem a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus não, mas fica só nisso. O seu jeito cristão de ser leva as pessoas que estão à sua volta ao céu ou ao inferno. Então não queira mais do que, ao sair pelas portas dessa igreja nesse dia, ser alguém que vai cantar como o salmista cantou hoje, anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor na minha vida. Fique em pé. E como você mudou minha homilia, senhora? Vamos cantar o salmo.
Veja um pouquinho os seus olhos. Pensa um pouquinho em tudo aquilo que Deus fez na tua vida já. E pensa nessa resposta que você precisa dar dia após dia. Como é o seu jeito cristão de ser? Você é um eleito de Deus. Mas eleito a quê? A governar? Não. Eleito a rezar, porque você pode falar com Deus. Eleito a ser ministro da paz e não da divisão. Eleito a levar os outros ao céu e não mais ao inferno. Antes de cantar, repete assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço eu te agradeço por ter me elegido, por ter me eleito. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, Porque hoje eu tomo posse desta eleição eu tomo posse desta eleição e quero ser alguém que reza mais, alguém que apazigua mais e alguém que leve os que estão à minha volta para o céu, para o Senhor, anunciando entre as nações os grandes feitos do Senhor. os grandes feitos do Muito Senhor. obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Canta junto. Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. É uma ordem que o Senhor está nos dando. Canta. Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Assuma isso, é a ordem de Deus. Anunciar entre as nações os grandes feitos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.